Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia do Brasil nós falaremos sobre as fontes de energia no Brasil. Vamos à nossa introdução. Sabemos que as fontes de energia, transportes e telecomunicações constituem os três elementos básicos da infraestrutura econômica de uma nação, ou seja, todo o país relativamente industrializado e desenvolvido possui uma sólida rede de fontes de energia, transportes e telecomunicações. Sendo assim, quanto mais moderno e desenvolvido for um país, maior será o consumo de energia elétrica, transportes e telecomunicações por pessoa. Ou seja, sem energia não há desenvolvimento econômico, porque a produção de energia está associada à produção industrial, que por sua vez irá incentivar o consumo. É por isso que todo país que pretende se industrializar ou pretende ampliar o seu parque industrial, é de suma importância que ele invista na geração de energia elétrica. Fontes de energia no Brasil. Conforme nós podemos observar o gráfico, nós temos as diversas fontes de energia que compõem a matriz energética do Brasil. Então, segundo o nosso gráfico, cerca de 81,7% da energia produzida no Brasil, ela vem das hidrelétricas. No caso, ela é energia hidráulica. Sendo assim, o restante dessa porcentagem está distribuída em 6,5% de biomassa, 0,5% de energia eólica, 4,6% de gás natural, 2,5% dos derivados do petróleo, 2,7% de energia nuclear e 1,4% do carvão e seus derivados. Então o Brasil, com a sua diversidade de rios, de certa forma acaba ali favorecendo naturalmente a implantação de usinas hidrelétricas para a geração de energia. As principais fontes de energia do Brasil são o petróleo, que fornece gasolina, óleo diesel, querosene e gera eletricidade nas usinas termoelétricas. Energia hidráulica, que produz eletricidade por meio das usinas hidrelétricas. Carvão mineral, que fornece calor para os altos fornos das indústrias siderúrgicas e gera eletricidade nas usinas termoelétricas. Nós podemos citar também os biocombustíveis, como o álcool. O principal deles é usado como combustível para automóveis desde a década de 1970. E outras fontes, como o gás natural, o átomo, o xisto betuminoso, a lenha, o carvão vegetal e a energia solar. As fontes de energia, elas podem ser renováveis e não renováveis. Então, de acordo com a classificação, as fontes renováveis são as fontes que não se esgotam e podem ser reaproveitadas indefinidamente. Ou seja, dentre os exemplos podemos mencionar a biomassa, a energia hidráulica, a energia solar e a energia eólica. Nesse sentido, nós temos também as fontes não renováveis, que são construídas pelos recursos que existem em quantidade limitada no nosso planeta. Ou seja, as fontes renováveis, à medida em que elas são exploradas, elas tendem a desaparecer. Dentre os exemplos de fontes de energias não renováveis, nós podemos mencionar o petróleo, o carvão mineral, o urânio e o xisto betuminoso. Geralmente, as fontes não renováveis poluem bem mais que as fontes renováveis. As fontes de energias renováveis apresentam alguns problemas relacionados à questão da poluição. É importante frisar que no caso das energias renováveis, principalmente a energia hidráulica, para que haja a construção de uma hidrelétrica é necessário que haja o represamento de áreas. Então, com esse represamento, vai ocorrer
inundações. Essas inundações vão gerar impactos ambientais para o meio ambiente. Ok? Energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica ela é a principal fonte de energia elétrica do país, representando 15% do consumo energético total. Cerca de 90% da energia elétrica do Brasil provém das usinas hidrelétricas e apenas 10% são fornecidos por usinas termoelétricas ou nucleares. O potencial hidráulico conhecido evoluiu bastante com novas descobertas, especialmente de rios da bacia amazônica. Sendo assim, a energia hidráulica poderia perfeitamente suprir todas as necessidades brasileiras de eletricidade, desde que ocorram investimentos na construção de novas usinas. E de certa forma, essa construção de novas usinas envolve conflitos de interesses e, no caso, principalmente a questão com os movimentos ambientalistas em relação aos impactos ambientais causados pela construção de usinas hidrelétricas. Petróleo. A mais importante fonte de energia para o Brasil ainda é o petróleo, responsável por cerca de 38% do consumo nacional de energia. O petróleo, que até recentemente era importado, hoje é quase todo produzido internamente. Com as descobertas do petróleo nas camadas do pré-sal, no fundo do mar, recentemente a cerca de 800 quilômetros do litoral de Santos e Espírito Santo, o Brasil talvez ele venha se transformar num potencial exportador. E daí, no entanto, a produção nacional de petróleo ela concentra-se nos estados do Rio de Janeiro, com cerca de 81%, Rio Grande do Norte, 5,2%, Bahia, com 3%, Amazonas, também com 3%, Espírito Santo, também com 3%, e o Sergipe, com cerca de 2,8%. E daí, no entanto, acaba ocorrendo nesse sentido que, apesar das descobertas do pré-sal, recentemente a Petrobras, a estatal que controla o monopólio da produção de petróleo, de certa forma ela tem importado mais petróleo, mais barris de petróleo do que de certa forma vendido. Então, dentre esses motivos, fica ao nosso critério questionar se o Brasil é autossuficiente ou não no que diz respeito à produção de petróleo. Gás natural. O gás natural, que geralmente surge associado ao petróleo, participa com 9% do consumo nacional de energia, sendo que 60% do gás natural brasileiro é importado da Bolívia. Descobertas recentes na Bacia de Santos talvez um dia acabe com a dependência do gás importado da Bolívia. Porém, é importante frisar que ainda nós dependemos grande parte do consumo de gás natural proveniente do território boliviano. Carvão mineral. As maiores reservas nacionais de carvão mineral encontram-se no sul do país, em formações sedimentares que datam da era paleozoica, entre os períodos carbonífero e permiano. E vão do Rio Grande do Sul ao Paraná. O estado de Santa Catarina lidera a produção de carvão mineral, pois lá se encontram as jazidas de melhor qualidade, e é de onde se extrai o único carvão brasileiro corrificável. Apesar dessas reservas, o Brasil ele ainda importa o carvão mineral. Isto ocorre porque os altos fornos das siderúrgicas necessitam de carvão de boa qualidade que não deixa resíduos, principalmente fuligem. Biocombustíveis. Os biocombustíveis são fontes de energias renováveis originadas de produtos vegetais, como a cana-de-açúcar, plantas oleaginosas e resíduos agropecuários e florestais. De acordo com esse plano, a produção da agroenergia concentra-se em 5 grupos: o etanol, o biogás, o biodiesel, florestas e resíduos. Ok, senhores?
Energia nuclear. No final da década de 60, o governo brasileiro começou a definir o Programa Nuclear Brasileiro, destinado a implantar no país a produção de energia atômica. A primeira usina nuclear, Angra 1, começou a funcionar em 81, mas em seguida foi paralisado por problemas técnicos, retornando a funcionar com a sua capacidade geral reduzida. Angra 2 só entrou em operação em 2000 e Angra 3 até hoje não funciona, pois ainda está em construção. Devido aos altos custos de construção e operação das usinas nucleares, cerca de 3 vezes maiores do que as usinas hidrelétricas, nesse sentido, acaba ocorrendo que a energia nuclear até o presente momento econômico do país torna-se pouco viável, porque além dos altos custos, entra dentro ali da conta os riscos ambientais e os riscos em caso de uma explosão ou vazamento de resíduos nucleares de um reator. Lenha e carvão vegetal. A lenha e o carvão vegetal foram importantes na industrialização e urbanização no Brasil, tendo sido a fonte de energia básica para o grande número de indústrias que ia se desenvolvendo. O uso dessas fontes de energia implica no desmatamento muito grande e restam poucas florestas no Brasil. Nesse sentido, a energia solar ela é bastante utilizada nos países desenvolvidos, porém no Brasil o seu uso ele é mais frequente para aquecimento de água em habitações. O uso de tecnologias rudimentares que aproveitam muito pouco a enorme quantidade de energia oriunda dos raios solares. Aqui no Brasil, a energia solar ela é utilizada apenas para o aquecimento. Ela não é levada a sério devido aos seus altos custos de infraestrutura.